Professor Cortella, o que está de fato em questão na polêmica sobre a construção de um centro cultural muçulmano que inclui uma mesquita a 300 metros de onde estavam antes as Torres Gêmeas? Há duas coisas em cena. A primeira delas é um ressentimento compreensível, mas não necessariamente aceitável. Esse ressentimento tem a ver com um ferimento muito forte dentro de uma sociedade que foi vitimada por um ato de brutal violência. Por outro lado, também está em jogo um preconceito na suposição de que, por ser alguém ligado ao mundo muçulmano, que ele naturalmente será fundamentalista e por isso terrorista. Esse é um vínculo tolo a ser feito. Claro que se compreende que assim não deva ser. Se tivesse essa percepção, não haveria possibilidade de existir Jerusalém, que é uma cidade na qual se convive ali mesquitas, sinagogas e basílicas. Desse ponto de vista, o que há envolvido? Um preconceito indevido e um ressentimento compreensível. Agora, qual a relação entre essa reação contra a construção da mesquita, perto do local onde ficaram as Torres Gêmeas, e a identidade nacional americana? A identidade nacional ela anda nos Estados Unidos um pouco quebrada nos últimos tempos, à medida em que a internacionalização do mundo, a capacidade inclusive de perceber-se que os norte-americanos se colocaram durante o século XX e parte do XXI em alguns conflitos militares e bélicos, algumas guerras nas quais talvez não tivessem necessidade de fazê-lo, essa identidade ela ficou bastante abalada. Por outro lado, demonstra uma certa falta de compreensão. Claro que eu compreendo que não se queira trazer ali um símbolo de algo que lembra algo ruim, mas o que produziu o atentado em 11 de setembro não foi uma mesquita, nem foram muçulmanos, foi um grupo de pessoas de uma prática religiosa. Se assim fosse por extensão, nós não teríamos condição de fazer nenhum outro tipo de convivência na vida. Essa convivência, ela ficaria impossibilitada se a gente achasse que todo símbolo já é a ação, e assim não é. E o Michael Bloomberg disse que essa mesquita é um teste para a liberdade religiosa nos Estados Unidos. Será que eles vão passar nesse teste? Qual a sua opinião? Se há um país no qual a liberdade de culto, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento sempre foi sólida, foi exatamente a partir da independência norte-americana no século XVIII. Que a gente tenha, 250 anos depois quase da gestação desse pensamento, uma possibilidade negativa em que a incapacidade de acolher aquele que é diferente vem à tona, isso quebra um pouco essa percepção. Por outro lado, é claro, a liberdade religiosa ela não pode ficar ameaçada porque ela está acompanhada da liberdade de pensamento, da liberdade de política, da liberdade de cidadania. A palavra fanático ela tem a ver com religião. E aquilo, em 11 de setembro, foi obra de fanáticos, porque fanos, em latim, é templo. Por isso, claro, que há sim uma perspectiva religiosa também no 11 de setembro, mas não de qualquer um e de todos aqueles que são aderentes ao islamismo. Porque se assim fosse, essa generalização nos levaria, inclusive, a ser incapazes de conviver, negociar, partilhar. Uma coisa é ficar ressentido, outra coisa é a prática da intolerância. E aqui no Brasil, existe algum exemplo de intolerância como essa que está acontecendo nos Estados Unidos com a rejeição da construção desse centro? Nesse momento ainda não temos isso, mas já tivemos mais fortemente quando, por exemplo, no Brasil, as religiões com matriz na África, aquelas ligadas especialmente ao candomblé, elas eram no Brasil caso de polícia. Era muito comum, por exemplo, que alguém encontrasse numa sexta-feira à noite, numa encruzilhada, um trabalho religioso ligado, por exemplo, à macumba, que ele chutasse aquilo, ou que se fizesse nos hospitais a rejeição a qualquer trabalho dessa natureza. Então, isso diminuiu imensamente nos últimos tempos entre nós. Algum símbolo direto disso, exceto a clássica imagem de um pastor dando um pontapé numa imagem de uma santa da Igreja Católica na televisão, a gente não tem isso de maneira mais direta. Aliás, se nós imaginamos a porta de entrada do Brasil, que é o Rio de Janeiro, é um símbolo religioso, que é a figura de Jesus, de Cristo ali no Rio de Janeiro. Nem por isso se diria que quem não é católico ou quem não é cristão, que ele ficaria vedado ou quereria que tirasse o símbolo. Não necessariamente as coisas são desse modo.